Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kirito Uzumaki Fanfics, apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 57 e 58. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos, para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 57. Última vez. Luffy se esquivou de um golpe de Tashigi no corpo de Somer. Chapéu de palha, Luffy. O que você está fazendo nesta ilha? Ela perguntou enquanto Luffy piscava. Smoke. Estou feliz que você esteja bem. Luffy evitou um golpe de Somer antes de bloquear vários golpes de seu Jite. Ah, isso mesmo. Tem pedras do mar na ponta. Luffy disse enquanto caía de joelhos. Olhando para cima, Robin explicou que Law os trocou e também fez Luffy cair na gargalhada. De repente, uma bola vermelho-violeta caiu sobre o navio e começou a atacar a tripulação. Um deles puxou um lança-chamas e atacou a bolha com uma torrente de fogo. Estrondo! A bolha explodiu, matando a tripulação a bordo e todos olhando em estado de choque. De repente, eles ouviram uma risada e viram César flutuando acima deles. Sinto muito por mantê-lo preso por 3 anos, Smile. Luffy olhou feio antes de falar. Então você é o mestre? César assentiu antes de responder. Sim, de fato. Todos, desde os piratas do Chapéu de Palha e o G5 da Marinha. Eis o maior cientista do mundo. Mestre César Palhaço. César terminou antes de explicar que Smile está se jogando porque não consegue cruzar o lago, e se vangloria de ter sido quem o criou. Quando ele terminou, Luffy de repente o agarrou pela cintura. Te peguei. O que? César gritou em estado de choque porque alguém foi capaz de agarrá-lo. Agora. Naruto, Zoro, Sanji e Brook. Isso é um slime? Brook perguntou olhando para Smile enquanto ele ainda estava atirando sobre o lago. Ele passou a falar sobre ter um livro sobre um lodo que apenas dissolvia as roupas femininas, fazendo com que Naruto ficasse com a palma da mão. Bem, você não quer tocar neste. É venenoso. Naruto apontou para o peixe morto subindo cada vez que uma das pequenas bolhas atingia a água. Sanji tirou uma luva e a transformou em uma pedra antes de ser parado por Naruto. Espere, eu sei o que você está fazendo. Mas eu vou. Eu nado tão bem quanto você e não quero o corpo de Nami em perigo. Naruto tirou o casaco e a camisa antes de caminhar até a borda. Ele respirou fundo. Gente! Há bolhas atrás de vocês. Naruto disse antes de mergulhar na água. Os outros olharam para trás e viram bolhas de tamanhos diferentes com olhos amarelos. Lei e Chopper. Law entrou em uma sala onde Monet estava sentado em um bar. O mestre não está aqui no momento. Ela disse enquanto Law olhava ao redor da sala. Sim? Para onde ele foi? Law perguntou enquanto Monet cantarolava. Eu não sei. Sendo uma pessoa tão horrível, ele provavelmente está assistindo a luta lá fora. Monet respondeu sem olhar para trás. Law foi até um sofá e colocou a bolsa que segurava a Chopper sobre ele. Já vi praticamente tudo o que queria ver na ilha. Estou pensando em sair daqui em breve. Law disse enquanto Monet escrevia algo. Ah, sentiremos sua falta. Law olhou para Chopper antes de falar. Há algo em que eu poderia usar sua ajuda, no entanto. Monet sorriu ao olhar para trás, mostrando que estava usando óculos. Oh, você está me convidando para sair? Que fofo! Monet disse tirando os óculos. Law saiu e Monet o seguiu voando. Você é uma pessoa tão hostil. Tudo bem, eu estava entediado de qualquer maneira. Chopper espiou pela abertura de sua bolsa e os observou sair pela porta. Essa é a mulher-pássaro de quem o Zoppo estava falando. Chopper pensou antes de sair da bolsa. Luffy, Robin e Frank. O chapéu de palha pegou o mestre. Um homem gritou enquanto César lutava. Isso é o que aqui pode fazer?
Não acredito que Luffy possa fazer isso. Ele pegou um logia a ter. Frank disse tirando os óculos. Frank, Robin e os fuzileiros navais começaram a atacar os homens de Caesar enquanto Robin explicava que mesmo que Luffy pudesse tocar em Caesar, ele não foi capaz de torná-lo fraco como o oceano, ou as pedras do mar poderiam. De repente, o gás saiu de Caesar enquanto Luffy tentava atacar com a cabeça. Caesar disparou um jato de gás na cabeça esticada de Luffy e errou ao acertar um fuzileiro naval. Caesar praguejou antes de atacar novamente, e acertou Luffy que prendeu a respiração. Depois de um momento, Luffy começou a respirar todo o gás e todos ficaram olhando em estado de choque. De repente, todo o gás saiu de seus ouvidos, fazendo com que os olhos de todos saltassem das cabeças. Acho que o veneno não funciona comigo. Graças a Magalhães. Luffy disse com um sorriso fazendo com que Caesar ganhasse uma marca de tique. Magalhães. O idiota venenoso de Impel Down. Eu não sou como aquele patético comedor de paramecia. Gomu Gomuno. Luffy trouxe a cabeça para trás e entrou em seu Gia secando, Gear Second. Jeto Meizu, Gangan Jet Masse. Luffy chutou Caesar com os dois pés com o calcanhar, fazendo-o cair no chão rar, cria uma cratera e deslize vários metros para longe da parte do navio em que estavam. Caesar levantou-se e segurou uma castanhola na mão. Luffy pulou nele com os braços ficando pretos. Gomu Gomu não. Gataringu. Gangan Gatling. Caesar ergueu as castanholas e clicou nelas. Gazutaneto. Gastanet. Estrondo. Luffy explodiu de repente antes de cair com fumaça saindo de sua boca. Smilis. Agarre-se ao chapéu de palha. As bolas saltaram sobre Luffy enquanto Caesar pegava suas castanholas. Gazutaneto. Gastanet. Estrondo. A bola Smile explodiu em uma grande bola de fogo enquanto Caesar ria. Bem, isso foi por pouco. Caesar parou de rir antes de olhar para trás e ver Luffy sorrindo. Caesar e seus homens ganharam olhares chocados quando Luffy entrou em seu Gia secando. Gear Second. Gomu Gomuno. Jeto Stampu. Gangan Jet Stamp. Luffy chutou Caesar para dentro do navio antes de correr e agarrá-lo. Eu o peguei desta vez. Luffy olhou para Frank e Robin antes de falar. Frank. Robin. Existe alguma coisa em que eu possa colocá-lo? Ele come logia, então amarrá-lo não vai adiantar. Frank olhou ao redor antes de falar. Existe um barril ou algo assim? Enquanto Frank olhava em volta, Luffy congelou de repente antes de agarrar sua cabeça enquanto Caesar se levantava. Luffy caiu para trás enquanto seus olhos reviravam com Caesar rindo. Robin correu para ajudar Luffy a escapar, apenas para cair inconsciente também. Caesar atacou Tashigi, e Somer os deixou inconscientes enquanto Frank corria para Robin e Luffy. Mais tarde, Caesar riu enquanto seus homens levavam os chapéus de palha junto com Tashigi e Somer. Lei e Monet. Law caiu no chão quando Monet pousou ao lado dele. Law grunhiu quando olhou para cima e ouviu passos. De repente, um homem saiu das sombras. O que você está fazendo aqui? Law perguntou olhando para o homem. Ele é um homem alto, de pele clara, magro, mais musculoso, com cabelo curto e escuro, barba, costeletas e óculos escuros, com meio hambúrguer grelhado na bochecha direita. A partir das costeletas, seus pelos faciais cresciam horizontalmente. Em sua bochecha está crescendo para baixo com uma ponta pontiaguda. Ele está vestindo um sobretudo branco na altura do joelho com um desenho acolchoado que termina logo abaixo da cintura, onde o casaco começa a ter um desenho liso, junto com dois bolsos pretos pouco acima do peito em cada lado. Por baixo do casaco ele usa uma camisa lilás com um lenço roxo incrustado com uma joia vermelha, com contorno amarelo dourado na parte superior da gravata. Ele também usava luvas pretas. Você cresceu, Law-san. Ele disse olhando para baixo enquanto movia os braços atrás das costas. Também não confiamos em Caesar. É por isso que ele foi cuidadoso e enviou um agente secreto. Monet é esse agente. O homem continuou enquanto Law ofegava.
Você é um Shichibukai. Senhor da guerra. Agora, não é? Monet voou ao lado do homem enquanto Ló agarrava seu peito. Quando você chegou aqui? Vergo? Ló perguntou enquanto Vergo olhava para baixo. Acabei de chegar. Felizmente, eu estava em Dressrosa. Vergo respondeu. Peguei carona em um caminhão-tanque do SED que estava prestes a partir. Foi a atitude certa. Vergo continuou explicando. O movimento certo. Ló perguntou com o olho fechado enquanto suava. Eu causei algum mal a vocês? Vergo balançou a cabeça antes de falar. Não, mas se você fizesse isso, você já estaria morto. Você não pode enganar os adultos, Ló. Ló olhou para Vergo antes de pegar sua espada. Ló se levantou e correu em direção a Vergo. Ops! Eu esqueci. Vergo apertou sua mão fazendo Ló cair sobre um joelho e segurar seu peito. Você tem que dizer isso corretamente. Vergo pegou um cajado e acrescentou aqui a ele sua mão. Ele acertou Ló forçando-o ao chão. É Vergo São. Zoro, Sanji, Brook e Kinemon. O SHC estamos evitando bolhas de Smile enquanto Kinemon estava parado na costa observando o lago. Zoro e Brook estavam ocupados cortando as bolhas apenas para se reformarem logo depois. De repente, o lago ficou roxo quando Naruto saltou com o torso de Kinemon. Depois de recuperar seu torso, agradeceu e pediu desculpas por suas ações anteriores antes de perceber que estavam cercados pelas bolhas. Enquanto tentava encontrar uma saída, Kinemon falou. Devemos tentar queimá-los. O SHC olhou para o samurai. As pessoas me chamam de Foshiri Kinemon. Minha lâmina é aquela que queima seus inimigos. Deixe-me queimá-los e abrir um caminho para escapar. Kinemon puxou uma de suas duas espadas enquanto olhava para o exército de bolhas na frente do grupo e cortou as bolhas. Estrondo! As bolhas explodiram em uma grande explosão antes que Kinemon cortasse o fogo e o dispersasse. Ele passou a explicar sobre seu Kitsune Bidyo, estilo Foxfire, que lhe permite gerar, atacar e cortar com fogo, e como ele usou para cortar o fogo criado pela explosão para proteger todos eles. Não há fogo que eu não possa cortar. SHC fumante, Tashiji e Ló. Vergo. Sommer gritou com Vergo de dentro de uma cela enquanto Vergo conversava com Monet. Esses são seus homens lá fora. Você vai deixá-los morrer? Ele gritou enquanto Vergo encolheu os ombros. Eu acho que sim. Ló ficou em silêncio enquanto Sommer explicava que Vergo, o chefe do G5, estava encobrindo os sequestros das crianças. Ló suspirou e explicou que ele era um pirata que se infiltrou na marinha há 15 anos sob as ordens do Coringa. Coringa? Esse é o nome de um corretor clandestino? Eu me sinto tão patético. Não acredito que não senti o cheiro desse rato tão perto de mim. Sommer gritou quando Ló terminou. Vergo suspirou ao explicar sobre matá-los, já que agora eles sabem sobre o Coringa antes de Ló falar. Coringa é um dos Shichibukai. 7 senhores da guerra. Ele é Dom Quixote do Flamingo. Mais tarde, César voltou, explicando que recuperou as crianças e cuidou dos outros antes de se sentar. Monet. Ligue a TV, ela voou enquanto César conversava com Vergo. César voltou-se para a jaula antes de insultar Ló sobre fazê-lo manter seu coração enquanto Ló mantinha o de Monet como garantia para permanecer na ilha, e não trair um ao outro. De repente, uma grande tela caiu. César apagou as luzes quando apareceu um vídeo com um pedaço de doce muito grande. Ele pegou um microfone e conversou com corretores de todo o mundo sobre usar o Smile como arma depois de dar um grande impulso para que fosse ainda mais perigoso. Os olhos de Robin se arregalaram quando ela viu Naruto, e os outros passaram correndo pela tela enquanto Smile parava e comia o doce. Naruto-kun. Ela disse calmamente. Smile de repente começou a mudar de forma e ficou roxo antes de virar fumaça. Para uma imagem melhor veja EP 602, merda, corra! Naruto gritou enquanto eles corriam, errando os homens de César transformados em pedra quando o novo Smile os atingiu.
Naruto abriu seu Ashimon. 8 portões. Antes de puxar a corda de sua mochila. Pegue isso! Fazendo isso, Naruto acelerou pelo campo enquanto o outro se debatia atrás dele segurando a corda. Eles olharam para cima e viram um pequeno dragão verde correndo bem na frente deles. Ei! Naruto gritou antes de correr usando seu Sukai-Vu Skywalk para recuperar o atraso. No laboratório, a cela enjaulada subitamente subiu e saiu quando uma porta se abriu. Law e Summer tentaram pensar em um plano antes que Law recorresse a Frank. Você pode colocar fogo no navio da marinha? Frank olhou para baixo antes de concordar. Frank disparou uma bola de fogo e colocou fogo no navio, fazendo com que a unidade G5 gritasse e fugisse das chamas. Enquanto a fumaça enchia a gaiola, Law foi repentinamente desamarrado enquanto explicava que trocou muitas correntes de Sea-Stone por outras normais, caso ele fosse pego enquanto invocava sua espada. E trocava Tashigi e Summer. Ele libertou todos enquanto Luffy aplaudiu, e Tashigi convenceu Summer de que eles precisavam ajudá-los a derrubar Vergo e salvar as crianças. Luffy quebrou a gaiola fazendo com que todos, menos Frank, pulassem para o laboratório e entrassem enquanto Frank partia para o Sunny. Eles abriram uma veneziana fazendo o G5 entrar. Os homens de César correram para ver os chapéus de palha, Law, Tashigi e Summer parados perto de uma alavanca. Enquanto Law fechava a veneziana, eles viram Barba Marrom com os outros correndo em direção a eles com o dragão mordendo o rabo. A veneziana fechou assim como Kinemon, e Zoro abriu para que eles pudessem entrar. O G5 rapidamente o conectou bem a tempo de ouvir a fumaça atingir o prédio. Law trocou Nami e Sanji antes de gritar que qualquer um que desejasse chegar ao mar precisará ir para o edifício R atrás deles. Vá até a porta marcada R66. Ela o levará ao porto. Law terminou de ir embora enquanto Luffy conversava com Robin. Eles começaram a andar quando Naruto pulou no corrimão e seguiu Robin. E aí? Naruto disse passando por Tashigi e Summer. Enquanto Luffy atacava os homens de César, eles ouviram um alarme. Naruto e Robin caíram sobre Barba Marrom enquanto Olive olhava para trás. O que é esse barulho? Ela perguntou antes de ouvir Tashigi. As portas estão se fechando. César está tentando nos manter aqui. Eles correram para uma grande porta enquanto Tani atacava mais homens com sua foice. Estrondo! Um buraco abriu-se na parede que dava para fora, deixando a fumaça entrar. Merda! Corra! Naruto gritou quando eles chegaram à porta fechada. As últimas pessoas saltaram quando Tashigi foi lançado enquanto um pequeno grupo do G5 permaneceu. O SHC correu na frente antes de Naruto olhar para trás e franzir a testa. Eu volto já. Naruto e Sanji fugiram e viram Vergo atacando seus homens e Tashigi. Sanji bloqueou um ataque quando Naruto saltou e deu um soco nele. Kobura Punch. Cobra Punch. Vergo foi lançado voando contra uma parede enquanto o G5 corria para uma porta que estava se fechando. Por que você está fazendo isso? Vergo perguntou limpando sangue da boca. Porque Tashigi é uma amiga. Naruto disse antes de Vero correr para eles. Naruto adicionou aqui em seu braço enquanto agarrava o chute de Vergo antes dele, e Sanji bloqueou os chutes de Vergo antes de Naruto dar um soco nele através da parede de concreto. Corra! Eles estão abrindo a porta para nos levar o gás. Naruto gritou quando o G5 agarrou Tashigi e correu. Naruto e Sanji continuaram trocando golpes antes que um homem aparecesse no alto-falante. Atenção! Law está na sala de fabricação do SED. Vergo xingou antes de desaparecer usando o Gepo. Moonwalk. Naruto fez uma careta antes de Naruto agarrar os vários homens nocauteados e jogá-los na porta que se fechava. Ele e Sanji pularam e passaram por um respiradouro antes de ir para a sala com o G5, e o destruíram para que nenhum gás pudesse sair. Luffy. Luffy ofegou enquanto estava na frente da porta do laboratório com Summer. Vergo é meu oponente, chapéu de palha. Summer disse abrindo a porta e viu César com Monet. César! Luffy correu e deu um soco em César enquanto Summer saía para encontrar Vergo.
César voou até a parede antes de se levantar e olhou furioso. Droga! Você é tão chato! Ele parou quando Luffy se lançou sobre ele para agarrá-lo. César evitou várias tentativas antes de César acender seu gás com fósforos. Chapéu de palha! Por que você está me atacando? César perguntou enquanto o fogo cercava Luffy. Ainda não sei. Mas me disseram que algo divertido aconteceria se eu fizesse isso. Luffy puxou o braço para trás para dar um soco, mas parou quando o fogo se apagou e agarrou sua garganta. Não consigo respirar de novo. Luffy disse antes de pular para longe de César. Então esta é a distância necessária. César riu ao olhar para Luffy. Isso mesmo. É apenas uma certa faixa que você não consegue respirar. Mas você tem certeza que consegue manter essa distância? César perguntou enquanto Luffy olhava para ele antes de se agachar. Gia secando. Gear Second. César riu antes de levar um soco no rosto de Luffy. Gomu Gomuno. Jeto Pistoru. Gangan Jet Pistol. César se transformou em sua forma de gás antes de voar. Ai, teme! Bastardo! Ele drenou o ar fazendo Luffy agarrar sua garganta antes de agarrar o cabo da espada, e uma lâmina de chama azul saiu. Bursudo! Espada azul! Ele atacou o Luffy, que se esquivou quando um círculo de fogo cercou. Eu posso manipular gases. Mesmo que você seja imune a gases venenosos, ainda existem inúmeras maneiras de atacá-lo. Que chato! Essa técnica que me deixa incapaz de respirar. Luffy ofegou quando começou a suar com calor. César agarrou suas castanholas antes de clicar nelas, fazendo com que Luffy se esquivasse de vários tiros. César agarrou sua espada e atacou Luffy antes que Luffy lhe desse um soco no estômago, fazendo-o voar para o outro lado da sala. César se levantou e olhou para Luffy antes de voar. Apenas para ser socado novamente por Luffy antes de colocar aqui em seus braços antes de pular no ar. Gomu Gomuno. Jeto Gataringu. Gangan Gatling. César se preparou diante de uma parede de neve que protegia César quando Luffy acertou. Kamakura. Cabana de neve. Estou surpreso que você tenha quebrado a parede. Monet saiu quando a parede quebrou antes de voar na frente de César. Mestre, vá. Essa luta não tem sentido. César voou antes que Luffy tentasse correr atrás. Apenas para parar quando Monet o agarrou com suas garras. O novo mundo, Dressrosa. 1. Do lado de fora de um palácio, Doflamingo falou sobre um Dendemushi enquanto estava sentado em uma piscina com mulheres dentro. Sua roupa é um pouco menos elaborada, vestindo uma camisa simples e aberta que tem Jolly Rogers pequenos e escuros como abotoaduras, um cinto diferente e calças listradas rosa. Ele ainda tem seus óculos de sol de marca registrada, que mudaram de lentes roxas para vermelhas e sapatos sociais. Ele está com o casaco de penas nos ombros em vez de deixar os braços nas mangas. Ele também tem um brinco de argola dourado em cada orelha. Isso foi o que eu pensei. Ele disse com várias pessoas sentadas ao lado dele em um sofá, ou em pé ao lado dele. Uma delas é uma menina de 10 anos, mas na verdade é muito mais velha, tem 22 anos. Ela tem cabelos azul marinho e olhos azuis escuros. Ela está usando um vestido de cor clara com bolinhas azuis e uma capa magenta com capuz e orelhas de urso, um monóculo em forma de tapa-olho no olho esquerdo e uma pequena coroa, além de sandálias abertas. Seu monóculo é rosa com lentes roxas. E aqui eu o tratei como um irmão para mim. De repente, a janela atrás dele quebrou quando uma mulher saltou. Ela tem estatura média. Ela tem uma figura esbelta, mas curvilínea. Ela está usando batom vermelho, uma roupa de empregada francesa. Cor de vinho com babados brancos, sapatos de salto alto combinando e vários cintos bege para carregar armas. Ela está fumando um cigarro e carregando armas pesadas nas costas, incluindo um rifle grande, um machado e uma espada. Ela tem longos cabelos pretos, levemente cacheados e adornados com uma faixa de renda branca. Ela pulou no sofá e seu braço se transformou em um rifle enquanto apontava para Doflamingo,
que casualmente conversou com Virgo sobre Ló. Estrondo. A mulher atirou em Doflamingo fazendo uma grande explosão assustando as mulheres. Quando a fumaça se dissipou, Doflamingo apareceu de costas e com as pernas para cima ainda conversando com Virgo. Não, eu simplesmente o mataria. A mulher olhou para Doflamingo antes de falar. Como você pôde matar meu namorado? Seus braços se transformaram em espadas antes de pular nele. Doflamingo evitou o ataque e continuou a falar. Dandy. Um homem atirou na mulher sem olhar para ela. Ele está vestindo um longo casaco preto com anéis de metal dourado nos braços e no peito, rebites dourados cravejados na gola e nos ombros e engrenagens de metal preto e dourado nos cotovelos, junto com botas pretas. Combinando. Ele também usa uma máscara branca com taxas semelhantes que cobre a metade inferior do rosto, combinando com as calças brancas com zíperes amarelos dourados em ambos os lados das pernas. Um par de óculos azuis e uma cartola preta, dando-lhe um estilo que lembra muito os steampunk. Se César for morto, ninguém mais poderá produzir esse gás. Doflamingo disse enquanto um homem caminhava até a mulher. Ele é um homem grande e acima do peso, com cabelos loiros longos e ondulados sob um grande chapéu vermelho. Ele tem uma grande barba e bigode. Ele tem o peito peludo e braços grossos em forma de taco, com antebraços muito finos, um pouco peludos. Ele também tem pernas curtas e peludas. Ele está vestindo uma grande camisa vermelha com desenhos ondulados e um apêndice em forma de cauda nas costas. Ele está usando óculos escuros e tem o Jolly Roger dos Piratas Don Quixote impresso em ambos os braços, e um chapéu vermelho pontudo que também tem o Jolly Roger da tripulação na frente. Ele também usa uma placa de ferro em forma de trevo nas costas. Relaxe, bebê 5. Você não pode fazer isso com o jovem mestre. O bebê 5 levantou-se segurando o ombro direito. Eu não vou perdoá-lo desta vez. Ela disse antes de se virar para Doflamingo enquanto várias pessoas nas sombras observavam. Baby 5 transformou seu braço em um machado antes de atacar novamente, fazendo Doflamingo mover a cabeça para o lado e se esquivar. Ela tentou atacar novamente, mas Doflamingo levantou a mão e ela parou. Ele moveu os dedos como se estivesse movendo o barbante de uma marionete e fez com que ela apontasse a outra mão com um dedo que se transformou em uma pistola para sua cabeça. Temos uma mulher de sangue quente aqui. Vou mandar Baby 5 e Búfalo para Punk Hazard. Quando tudo estiver pronto, todos vocês precisam vir para Dressrosa imediatamente. Luffy versus Monet. A neve cobriu o laboratório enquanto Monet explicava que ela comeu Yuki Yuki no Mi. Snow Fruit. De repente, a neve envolveu Luffy, e ele lutou para se libertar antes de ser levantado no ar. Luffy explodiu antes de dar um soco em Monet. Gomu Gomuno. Pistoro. Pistola de chiclete. Ela desapareceu antes de aparecer como neve atrás de Luffy. Ela se abaixou para chutá-lo, fazendo-o pular para trás. Ela criou uma cabana ao redor de Luffy que estava prestes a atacar, antes de voar no ar. Depois de um momento, Luffy começou a usar seu Gia secando. Gear Second. Ele olhou para cima e viu que Monet havia sumido antes de ouvir asas batendo. Virando-se, ele gritou, enquanto Monet sorria para ele antes de pular para trás. Helicóptero. Chopper em sua forma humana manteve uma porta fechada com Mocha depois de dar a ela algo para combater a droga que ela e as crianças estão tomando. Mocha! Abra a porta! As crianças do outro lado gritaram depois que Chopper explicou por que precisavam manter os outros longe dos doces. Mocha, a porta vai quebrar a qualquer segundo. Vai e eu seguro as crianças aqui. Chopper disse enquanto ela olhava para ele. Vai e jogue fora todos os doces da sala dos biscoitos. Mocha começou a correr no momento em que a porta quebrou e as crianças correram para dentro. SHC haha, Shizuku. Aura. Def diz. 2.
Tani jogou várias lâminas de serra circular feitas de sua aura no dragão e o atingiu, fazendo-o bater inconsciente em uma parede. Eles continuaram caminhando até a porta marcada R66 em cima de Barba Marrom. Continua. Capítulo 58. Última vez. Ela tentou atacar novamente, mas Doflamingo levantou a mão e ela parou. Ele moveu os dedos como se estivesse movendo o barbante de uma marionete e fez com que ela apontasse a outra mão com um dedo que se transformou em uma pistola. Para sua cabeça. Temos uma mulher de sangue quente aqui. Vou mandar Baby 5 e Búfalo para Punk Hazard. Quando tudo estiver pronto, todos vocês precisam vir para Dressrosa imediatamente. Luffy versus Monet. A neve cobriu o laboratório enquanto Monet explicava que ela comeu Yuki Yuki no Mi, Snow Fruit. De repente, a neve envolveu Luffy, e ele lutou para se libertar antes de ser levantado no ar. Luffy explodiu antes de dar um soco em Monet. Gomu Gomuno. Pistoru. Pistola de chiclete. Ela desapareceu antes de aparecer como neve atrás de Luffy. Ela se abaixou para chutá-lo, fazendo-o pular para trás. Ela criou uma cabana ao redor de Luffy que estava prestes a atacar antes de voar no ar. Depois de um momento, Luffy começou a usar seu Gia secando. Gear. Second. Ele olhou para cima e viu que Monet havia sumido antes de ouvir asas batendo. Virando-se, ele gritou enquanto Monet sorria para ele antes de pular para trás. Helicóptero. Chopper em sua forma humana manteve uma porta fechada com Mocha depois de dar a ela algo para combater a droga que ela e as crianças estão tomando. Mocha! Abra a porta! As crianças do outro lado gritaram depois que Chopper explicou por que precisavam manter os outros longe dos doces. Mocha, a porta vai quebrar a qualquer segundo. Vai e eu seguro as crianças aqui. Chopper disse enquanto ela olhava para ele. Vai e jogue fora todos os doces da sala dos biscoitos. Mocha começou a correr no momento em que a porta quebrou e as crianças correram para dentro. SHC haha, Shizuku. Aura, Def. Diz. Tani jogou várias lâminas de serra circular feitas de sua aura no dragão, e o atingiu, fazendo-o bater inconsciente em uma parede. Eles continuaram caminhando até a porta marcada R66 em cima de Barba Marrom. Agora. Lei. Lo olhou para o grande container com Xed escrito antes. Eu acho que isso é o que você poderia chamar de morder a mão que te alimenta, Lo. Lo olhou para trás e viu Vergo parado na porta. Isso vai além do que podemos permitir como travessura infantil. Você é inteligente demais para o seu próprio bem. Vergo terminou de entrar. Pessoas como você precisam ser eliminadas rapidamente. Lo se virou enquanto Vergo continuava. Seria fácil matá-lo simplesmente apertando seu coração, mas não farei isso. Será gratificante levar o meu tempo e atormentá-lo. Vou consertar essa sua cara arrogante. Vero pegou sua vara de bambu e adicionou aqui a ela, e seu braço enquanto ele desaparecia e acertava Lo. Ele desapareceu novamente e atingiu Lo no estômago, jogando-o no chão. Levante-se, Lo, é muito cedo para você morrer. Luffy versus Monet. Luffy protegeu os olhos enquanto a neve cobria a sala. Ei, mulher pássaro! Saia daqui! Monet riu enquanto ela flutuava acima dele. Eu não vou deixar você alcançar o mestre. Ela disse com um sorriso enquanto a neve se movia para cercar Luffy em uma cúpula. Luffy abriu o caminho usando Gia secando. Segunda marcha. Apenas para Monet cobrir continuamente a cúpula criando outra parede. Luffy finalmente se libertou e olhou para outra parede. Que diabos é isso? Ei, mulher pássaro! Oh! Que você está fazendo? Ele gritou para o teto. Kamakura Jutsushi, iglu de 10 camadas. Monet gritou enquanto voava acima do iglu. São 10 iglus aninhados em um. Posso fazê-los um após o
Outro, para que não quebre facilmente. Luffy olhou para o teto novamente antes de falar. O que é isso? Você está apenas perdendo tempo. Luffy puxou o punho para trás, mas parou quando uma estátua de neve de Monet saiu da parede. Acho que alguém tão forte quanto você poderia facilmente destruir este Glue. A estátua se transformou em Monet enquanto ela continuava. Então pare de fazer coisas inúteis. Puff deu um soco em Monet, apenas para ela virar neve. Monet deu uma risadinha e se inclinou até o ouvido de Luffy. Não fique tão irritado com isso. Luffy pulou para trás quando Monet virou neve. Não estou planejando perder para você. Luffy gritou enquanto Monet ria. Tenho certeza que não. Também tenho certeza de que não sou tão forte quanto você. Luffy olhou em volta, enquanto Monet falava no iglu. Mas o lutador mais forte nem sempre vence, não é? Monet perguntou aparecendo atrás de Luffy, fazendo-o pular. Ela envolveu Luffy com suas asas, que estremeceu. Ser frio. Você é como gelo. Deixe-me ir. Monet sorriu antes de falar. Não, enquanto você estiver em meus braços, você não terá mais forças para resistir. Este meu corpo frio já começou a drenar sua vitalidade. Íamos dormir. A neve começou a cobrir Luffy enquanto Monet continuava. Olha toda essa neve espessa que nos cobre. Você está ficando com um sono irresistível, não é? Ela perguntou quando a neve começou a cair. Isso mesmo. Ótimo. Deixe seu corpo relaxar. Luffy caiu de cara quando Monet desapareceu. É uma sensação boa, não é? Isso mesmo, esqueça suas preocupações. E feche os olhos. Deixe tudo para lá. Boa noite. Os olhos de Luffy começaram a fechar enquanto ele pensava em sua tripulação. Leve as coisas a sério. O novo mundo continuará ficando mais forte. Os olhos de Luffy se arregalaram quando Aki saiu de cima dele. Ele agarrou Monet e chutou o chão usando Gia secando antes de cair enquanto Monet voava. Ele caiu em um respiradouro e, depois de cair por alguns minutos, caiu em uma pilha de lixo. SHC ou SHC- Naruto e Sanji correram pelos corredores com Chopper, que explicou sobre as crianças. Correndo para a sala dos biscoitos, eles viram Mocha segurando um grande pedaço de doce enquanto as crianças tentavam tirá-lo dela. Mocha! Apenas corra! Chopper gritou enquanto Mocha corria para a saída. Apenas para que a neve a detivesse e o gelo cobrisse a porta. Eles viram Monet parada no corrimão acima da porta, que lambeu os lábios. Mocha! Esses doces são para todos comerem. Pare de brigar e compartilhe como sempre. Mocha balançou a cabeça. Não! Não deveríamos mais comê-los. Monet apenas olhou para eles por um momento. Você é uma garota difícil. Ela disse fazendo com que as mulheres sem Robin gritassem com ela. E eu conheço todos vocês. Os infames chapéus de palha. Ela criou uma tempestade quando Zop, Brook e Kinemon saíram para encontrar algemas de Seastone para Robin. Lei e Vergo. Law gritou. Enquanto Vergo apertava seu coração antes de parar, se virar e ver Somer parado atrás dele. Estou ocupado. Vice-almirante Somer. Somer olhou feio para Vergo enquanto ele soprava a fumaça de seus charutos pela boca. Somer olhou para os tanques e tubos cheios de líquido verde antes de falar. O que são isso? Este quarto é realmente perturbador. Vergo olhou para Somer antes de procurar. Isso não é da sua conta. Vergo apertou o coração de Ló enquanto Somer continuava. Não vou contar aos homens sobre você. Eles admiram você como um pai. É uma grave quebra de confiança. Não posso acreditar que você é o cachorro do Coringa. É tarde demais, acabei de vê-los há alguns minutos. Vergo disse enquanto Somer estreitava os olhos. O que você fez com eles? Somer
Perguntou voando enquanto Vergo preparava sua arma. Eu não me lembro. Somer balançou seu jite enquanto Vergo bloqueava com seu bastão. Você está esquentando, Somer-kun. Não me diga que está preocupado com aqueles desajustados da marinha. Sou um comandante de base. Posso fazer o que quiser com meus subordinados imprestáveis. Ele empurrou Somer para trás antes de olhar calmamente para ele. Além disso, você vai morrer de qualquer maneira, já que sabe quem eu realmente sou. Vergo desapareceu antes de reaparecer na frente de Somer e soprou sua vara de bambu atirando um projétil. Somer desapareceu quando atingiu o tanque atrás dele. Estrondo! E explodiu ao se reformar atrás de Vergo. Somer balançou seu jite fazendo Vergo se inclinar para trás e o chutou. Somer bloqueou antes de lançar vários ataques e acertou-o com um punho infundido com a ki. Vergo voou de volta para uma grade e dobrou-a enquanto Somer olhava para ele. Mesmo que você os conheça há muito tempo. Somer disse se aproximando enquanto Vergo se levantava. E mesmo que você seja um comandante de base, o que não reconheço agora. Assim que estivermos fora da base. Um comandante de unidade é responsável pela vida das tropas. Homens. Naruto, Sanji, Tashigi e o G5. O que está acontecendo aqui? Naruto perguntou vendo fogo nos degraus. Pegue os feridos e vamos embora. Tashigi disse enquanto as chamas cresciam. Eles continuaram a correr enquanto os tanques explodiam e rachavam a parede. Merda! Está rachando a parede! Naruto gritou vendo as rachaduras. O gás começou a vazar no momento em que mais tanques explodiram. Corra! O gás está fluindo de fora! Sanji gritou fazendo com que todos começassem a correr novamente. O gás atingiu vários homens antes de Naruto gritar. Tashigi! Corra e tire seus homens daqui! Luffy! Luffy olhou para o lixo e suspirou antes de seu estômago roncar. Ele olhou em volta antes de jogar um pedaço de lixo atrás dele. Itaí! Ai! Cuidado, seu sujeito insolente! Olhando para trás, Luffy viu um pequeno dragão oriental com um corpo longo e esguio e rosa. Ele tem olhos amarelos, chifres e escamas nas costas. Meu nome é Momonosuke. O Luffy perguntou antes de babar no dragão. Pare de babar. Momonosuke disse enquanto Luffy piscava. Você não pode me comer. Se tentar me comer, eu como você primeiro. Comporte-se. Momonosuke gritou antes de ofegar. Luffy agarrou sua cabeça e olhou em volta. Talvez Momonosuke esteja grudado em seu corpo e falando com seus peidos como um samurai. Momonosuke passou a explicar como ele não comia o doce, depois de algum tempo, saiu e comeu uma fruta que o transformou em dragão. SHC vs Monet. Monet voou no ar segurando dois grandes picadores de gelo com sua garra e mergulhou em direção ao grupo. Clang! Zoro bloqueou seu ataque segurando Yubishira e Shuizui. Você é o caçador de piratas Zoro com uma recompensa de 120 milhões de Belry. Monet disse. Com uma risada. Vá, estou com ela. Ela é uma usuária de logia. Ela atacou com suas picaretas fazendo Zoro bloquear cada uma delas. Ela desapareceu de repente e Zoro olhou em volta. Ele olhou para os outros enquanto eles corriam para a porta aberta e correram em direção a Nami que estava segurando o chopper. Ah! Por que você está correndo aqui? Nami perguntou segurando o chopper na frente dela para agir como um escudo. Nami? Por que você está me segurando como um escudo? Clang! Eles piscaram quando Zoro impediu Monet de acertá-los com suas picaretas antes de Zoro falar. Por que você está mirando nos fracos? Ela sorriu antes de responder. Não é bom senso eliminar primeiro os elos fracos? Zoro a empurrou enquanto a outra corria até a porta, enquanto Nami observava.
Monet atacou Zoro novamente antes de Nami acertar sua asa esquerda com um pedaço de seu cajado. Totegu. Hit Egg. Um buraco foi feito na asa de Monet, fazendo-a cair de Dory. Largar suas armas. Ela consertou sua asa antes de olhar para Nami em retirada. O ladrão de gatos, com uma recompensa de 16 milhões de frutas vermelhas. Uma parede de neve surgiu na porta e bloqueou sua fuga enquanto Monet prendeu Nami na neve e se transformou em uma arpia da neve. Veja a página Wiki de Monet para uma imagem melhor. Robin criou várias mãos grandes e quebrou a neve e Monet. Depois de um momento, Monet começou a voltar à sua forma original. Que problemático! Essas crianças são as preciosas cobaias do mestre, e minha missão é proteger César e seu pequeno experimento. Ela disse lambendo os lábios enquanto sua cabeça terminava de se formar. Quem foi quem fez Mocha se rebelar contra nós? Chopper olhou de seu lugar no chão coberto de neve. O que você disse? Aquelas crianças nos pediram para salvá-las. Tânia abriu um buraco na neve e Mai, Emiko, Olive e Nojiko fugiram. Vamos! Ele gritou quando Kitty e Tate também saíram correndo. Pessoas tão incivilizadas. Dia após dia, nós os tratamos com gentileza, e demos a todos eles uma vida sem problemas. E aqui estão vocês, tentando roubar de nós, seus guardiões, aquilo que mais importa para nós. Vocês são como piratas. Monet disse para Zoro que apenas sorriu. Parece que estamos na mesma página. Eu disse que é incivilizado. Monet respondeu com uma carranca. Suas penas viraram metal. Antes de ela falar. Pare de interferir na minha missão. Tabira Yuki, espada de neve. Ela balançou sua asa para Zoro que a bloqueou com Shuzui e Ubishira. Luffy e Momonosuke. Luffy segurou Momonosuke enquanto ele voava com nuvens laranja aparecendo ao redor deles. Ao chegarem perto do topo, Momonosuke caiu inconsciente de fome e eles caíram novamente. Luffy agarrou um buraco na parede e colocou Momonosuke nos ombros enquanto olhava para cima. Luffy começou a escalar a parede fazendo buracos na parede. Zoro versus Monet. Tudo que você tem feito é bloquear meus ataques. Monet disse sorrindo para Zoro. Por que você não ataca? Poderia ser cavalheirismo? Para ser sincero, não achei que pudesse vencer você. Mas acho que posso. Ela disse antes de ouvir vozes da outra porta. De repente, o G5, Naruto e Sanji entraram correndo na sala. Naruto parou enquanto os homens flertavam com Monet, fazendo-a corar enquanto escondia o rosto com a asa. Vá em frente e encontre as crianças. Naruto gritou fazendo com que todos menos Tashigi corressem na frente para pegar as crianças. Monet tentou atacá-los, apenas para congelar ao sentir a energia do Haki de Naruto atingi-la. O grupo sem Tashigi Naruto saiu enquanto Tashigi caminhava até Zoro. Acredito que você precisará da minha ajuda. Zoro ergueu uma sobrancelha com isso. O que? Naruto sentou-se perto da porta. Enquanto Zoro brigava com Tashigi, que argumentou que Zoro achava que as mulheres eram fracas, então ele não desferiria o golpe mortal. Zoro suspirou quando Tashigi trouxe Shigure. Monet atacou em sua arpia da neve e apareceu atrás de Tashigi. Mesmo que você não possa usar aqui, não é tão difícil para mim roer você até a morte. Monet atacou Tashigi, que bloqueou seu ataque com sua espada. Tashigi atacou Monet, que desapareceu antes de correr pela sala. Mesmo que aqui possa te dizer onde estou. Você não pode me pegar se for muito lento para acompanhar. Não é mesmo? Monet chutou. Tashigi cortando seu ombro direito. Foi o que pensei. Vocês são homens frios. Zoro ergueu uma sobrancelha com isso. Isso vem de uma mulher da neve? Tashigi se levantou e olhou para Monet. Prestar atenção. Monet voou e jogou bolas de neve em forma de cabeças de coelho em Tashigi. Tashigi se esquivou deles antes de preparar sua espada. Você é subordinado de Somir, não é? Eu me
Pergunto como ele está agora. Eu sei que ele é muito forte, mas Virgo é mais. Tashigi apenas olhou para ela. Você não precisa se preocupar com Somer-san. Vocês não podem vencê-lo. Nem em 1 milhão de anos. Os olhos de Monet se arregalaram com isso antes de rir. Que assustador! Ela criou uma tempestade de neve antes de desaparecer lá dentro. Vou contar ao seu povo sobre você. Direi ela teve uma morte trágica. Ponto. Ela atacou com suas garras enquanto Tashigi bloqueava cada ataque. Monet derrubou a espada de Tashigi antes de morder seu ombro, fazendo Tashigi gritar de dor. De repente, Monet sentiu um corte na bochecha forçando-a a se soltar. Ela olhou para cima e viu Zoro caminhando segurando Shuzui enquanto a neve parecia congelar. Você fala tanto, mas demorou. Tanto. O tempo acabou. Eu tenho que ir agora. Você me subestimou, mulher da neve. Monet tentou recuar, mas seu corpo não se movia. Quando você pensou que não poderia me vencer, você deveria ter corrido. Claro, há coisas que eu não quero cortar. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Zoro parou e sorriu para ela. Você já viu um animal feroz que você tinha certeza que nunca morderia? Por quê? Eu não vi. Ele correu para ela e brandiu sua espada. Itoriu. Ele apareceu atrás dela, e o chão foi cortado, até a parede que foi destruída. Daishinkan. Estilo de uma espada, grande choque. Do dragão. Monet foi cortado ao meio e caiu no chão enquanto tentava juntar as metades. Mostrando que Zoro não usou aqui. Vá em frente, pessoal. Naruto disse caminhando até Monet. Vou alcançá-lo em 1 segundo. Naruto caminhou até Monet e olhou para ela. Monet. Ele viu que ela não estava se concentrando nele, pois seus olhos estavam brilhando. Monet, concentre-se em mim. Ele a empurrou e fez com que ela olhasse para ele. Ela começou a se acalmar antes que ele falasse. Diga ao do Flamingo, que estou indo e o inferno vem comigo. Ele olhou para cima e viu que o gás estava vazando antes de praguejar. Merda! Mova-se! Naruto gritou pegando Monet e saiu correndo seguindo Zoro que segurava Tashigi no ombro. Eles correram pelos corredores enquanto o gás seguia. Por aqui não, droga! Achei que você tivesse consertado seu péssimo senso de direção. Naruto gritou quando Zoro se virou. Luffy e Momonosuke. Luffy correu para a porta do R-66 e viu César e seus homens atirarem em Barba Marrom antes de acertar seu braço direito em Gyatsudo. Gear Verde adicionou aqui a ele e deu um soco em César. Gomu Gomu no Elefanto Gun. Gangan é Elefante Gun. César mal se esquivou quando Luffy bateu na parede e olhou furioso. Luffy manteve os olhos em César enquanto caminhava até Barba Marrom. Luffy! Foi ele quem disse que iria machucar aquelas crianças. De bom coração! Momonosuke gritou para Luffy enquanto Barba Marrom fintava. Eu sei. Luffy respondeu antes de falar com César. As pessoas foram enganadas para virem aqui, não foram. Ele perguntou enquanto César piscava. O que é esta ilha? Tudo bem, você não conhece o segredo desta ilha, então eu vou te contar. Esta ilha é como gás ou ar. Uma ilha que parece não existir. Você entendeu? César perguntou enquanto flutuava até Luffy. Ouça. Esta ilha nem deveria existir. É por isso que é adequado ao trabalho de uma comunidade clandestina. É um epicentro da ciência maligna. Podemos fazer experimentos ilegais ou conseguir cobaias ilegalmente, como quisermos. Temos algumas pessoas poderosas nos apoiando e elas vão encobrir tudo. Para que ninguém lá fora saiba de nada. César explicou rindo. Não importa o quanto você chore ou grite, você não sabe absolutamente nada sobre esta ilha do chapéu de palha. Se você se envolver sem levar isso a sério, vai acabar morto.
Aliar você ao Law não é uma boa ideia. Ele quer mexer com o SED. Ele está usando você para me sequestrar porque sou a única pessoa que pode fazer SED. Deixe-me falar sobre o chapéu de palha. SED. O Shichibukai, senhor da guerra, mais perigoso, Dom Quixote do Flamingo, é dono desta fábrica. César explicou com um sorriso. E aqui, o SED é produzido em uma fruta chamada de Smile. Você sabe o que é sorriso? Ele perguntou enquanto Luffy continuava olhando para ele. Recriamos com sucesso uma Akuma no Mi. Smile é uma Akuma no Mi Zoan feita pelo homem. Qualquer um que queira ser poderoso anseia por isso. Doflamingo está vendendo Smiles para grandes nomes do Novo Mundo. Ouvi dizer que um dos Yonko, 4 imperadores, já está em movimento para formar um exército de centenas de comedores de Akuma no Mi com Smile. Não enviam relaxar sua espinha? César terminou com uma risada. Você entende com o que está lidando? César perguntou ficando na cara de Luffy. Ao interferir nos negócios de Doflamingo, você irritará muitos grandes nomes. Quando eles começarem a entrar em ação, isso vai abalar o mundo inteiro. Você está perdendo a cabeça. Pegue-me se puder, mas estou protegido por Doflamingo. Os Yonkos. 4 imperadores. Você ainda tem coragem de começar uma briga com eles? César perguntou com uma risada. Acho que não. Se você quiser fugir, faça isso agora. Saia da minha frente. Luffy não disse nada enquanto seus olhos estavam sombreados por seus cabelos. Luffy de repente deu um soco em César com um punho infundido em Haki, fazendo-o voar de volta para a porta. Eu tenho provocado brigas o tempo todo. E tá aí. Ai. Você quebrou meu nariz. César gritou segurando o nariz sangrando. Maldito seja. Onde você está me ouvindo? César perguntou levantando-se com um olhar furioso. Você não pode escapar impune. Eu tenho aquele pirata maluco me apoiando. Um dos Shichibukai. 7 senhores da guerra. Dom Quixote do Flamingo. Ele é o puxador de cordas dos bastidores do Novo Mundo. Armas pequenas, armas de guerra, drogas. Ele está envolvido em todas as transações arriscadas. Ele é o mentor do underground. Ele está conectado a todas as figuras notórias. Você não sou páreo para ele. César disse olhando para Luffy. Ele vai te derrubar em questão de minutos. Você e seus amigos. Luffy começou a se aproximar, assustando César. Mas eu posso poupar sua vida. 2 se você pedir desculpas agora. Luffy não disse nada enquanto continuava andando em direção a ele. Pense em quantos monstros você vai irritar se fizer algo comigo. Ei, você está ouvindo? Estou falando sobre o Shichibukai, senhor da guerra, e o Yonko. 4 imperadores. Vendo que Luffy não o estava ouvindo, César disparou uma corrente de gás que explodiu ao entrar em contato com um raio. Estrondo. Luffy apareceu atrás de César e começou a caminhar, fazendo com que César se afastasse dele. Fumante versus escravo. Someri. Vergo trocaram golpes com punhos infundidos em Haki e armas pela sala. Somer disparou fumaça com o braço enquanto Vergo se esquivava e pegava sua fumaça. Vergo puxou Somer para a frente antes de socá-lo. Você está com raiva de mim por trair a marinha? Ele perguntou enquanto Somer olhava de seu lugar do outro lado da sala. Eu só quero resolver o assunto. Tenho que acabar com você com minhas próprias mãos. Pirata Vergo. Somer terminou de se levantar. Seu Haki não é bom o suficiente para me vencer. Vergo disse calmamente enquanto olhava para Somer. Por que você não consegue ver isso? Somer disparou no ar usando sua fumaça enquanto Vergo usava Gepo Moonwalk para segui-lo.
Vergo deu um soco em Somer antes que Somer atacasse com os punhos infundidos em Aqui. Trocasse golpes com ele. Somer bateu no rosto de Vergo apenas para Vergo adicionar Aqui em seu rosto, então deu vários socos nele e o chutou para longe. Vergo olhou para trás e viu Ló parado a vários metros dele. O que você quer? Se eu puder recuperar meu coração, posso facilmente bater na sua bunda, Vergo. Ló disse ofegante antes que Vergo levantasse seu coração. Não me faça repetir, esguicho. É Vergo-san para você. Vergo apertou o coração fazendo Ló gritar de dor enquanto segurava seu peito. Vergo parou quando Somer se levantou e caminhou em sua direção antes de criar uma cortina de fumaça ao redor da sala. O que você está fazendo? Vergo perguntou a Somer quem ofegou. Somer atacou de dentro da nuvem com várias mãos enquanto Vergo se esquivava. Você não deveria virar fumaça e se espalhar enquanto enfrenta um usuário melhor de Aqui. Vergo bloqueou um ataque de Somer quando ele saiu da fumaça. Isso só torna mais fácil para mim bater em você. Vergo deu vários socos em Somer, fazendo-o voar de volta. Somer olhou furioso antes de criar mais fumaça. Por que você continua usando seus poderes? Você não consegue nem pensar direito? Vergo perguntou a Somer calmamente enquanto Somer ofegava. Não é típico de você, Somer-kun. Chega de brincar. Vergo levantou seu cajado enquanto Somer voava e o acertava no peito, fazendo com que a parede ganhasse um amassado atrás dele. Oni Take. Demon Bambu. Somer deixou cair seu jite agora quebrado e caiu no chão. Eu sei que você quer me matar por mexer com a marinha. Mas você tem que ser forte o suficiente para fazer isso, Somer. Vergo disse olhando para Somer enquanto ele rolava de costas. Se você for simplesmente imprudente, não poderá deixar seu povo orgulhoso de você. Acabou. Vergo terminou quando um apito soou de um tanque. Ele olhou para trás e viu Ló segurando sua espada com fumaça na mão direita. Fumante, meu coração, a fumaça se dissipou, mostrando que Ló está segurando seu coração. Obrigado por reconquistá-lo. Ló colocou o coração de volta no peito enquanto Vergo olhava para Somer. Ló trouxe o chapéu para ele e colocou-o, enquanto olhava para Vergo. Vergo tirou o casaco enquanto Ló falava com Doflamingo enquanto Vergo deixava cair um Dendemushi com os óculos de Doflamingo. Você está prestes a perder o sede, seu braço direito, e César. Boa tentativa de agir como um esguicho forte. Doflamingo disse enquanto comia o Dendemushi. Mas você tem certeza que vai sobreviver? Olhe para Vergo na sua frente. Ló fez isso e viu Vergo adicionar Aqui a todo o seu corpo e ficar mais musculoso. Eu suspeito que você tenha chateado Vergo. Será que você se lembra do que aconteceu da última vez? Fufufu. Isso deve ter traumatizado você, o terror que Vergo colocou em você. Vergo quebrou sua vara de bambu no chão algumas vezes antes de atacar Ló, que puxou sua espada da bainha. Esgueirar-se. Ló cortou Vergo dividindo-o ao meio e cortando seu cajado. Somer olhou para cima e viu que toda a sala também estava cortada com a parte superior flutuando. O que ele não viu foi que Ló havia cortado toda a ilha. Já se passaram 2 anos desde a Guerra dos Melhores. Ló disse para ficar parado. Alguém realmente conseguiu alguma coisa? Tudo o que você fez foi manter a calma. Tudo o que Barba Branca fez foi acabar com a era. O quartel-general da Marinha reuniu novas forças. Os grandes não agiram. Era como se todos estivessem se preparando para alguma coisa. Aquela guerra era apenas o começo. Você sempre me disse que a nova era dos ousados vinha com um céu imparável. Ló disse com um sorriso. Eu só quebrei o equipamento. Agora não há como voltar atrás. Ló caminhou até Somer no momento em que Vergo atacou. Ló criou sua esfera enquanto olhava para trás. Ló o cortou e colocou seus pedaços na grade.
Naruto, Zoro e Tashigi. Droga, Zoro, apenas me siga. Naruto. Disse enquanto a neve caía dele enquanto Monet desaparecia. Sua sobrancelha se contraiu quando Zoro de repente foi para a esquerda quando parou na saída. Juro por Kami. Deus. Vou nocautear você e carregar vocês dois. Eles continuaram correndo pelo corredor antes que tudo tremesse e o teto começasse a flutuar. Que diabos? Naruto perguntou enquanto eles continuavam a correr. Eventualmente, eles se aproximaram dos outros com as crianças agora curadas quando o gás começou a entrar. Eles se viraram e os outros os seguiram. Luffy versus César. Luffy saltou até César depois que ele colocou o gás nele e adicionou-o a si mesmo. Gomu Gomuno. Gurizur Magunamu. Gangan Grizzly Magnum. Luffy trouxe seu Gyatsudo, Gear Verde. Aqui infundiu braços e atingiu César. César segurou os punhos e começou a petrificá-los. Luffy adicionou Gia secando. Gear Second, para eles e acertou César pela porta. De repente, os outros menos Chopper, Mocha, Brook, Usopp e Kinemon correram para dentro para ver Luffy, e Somer entrou puxando um caminhão com um tanque que foi cortado para funcionar como uma carroça. Naruto viu Law gritando que eles precisavam pegar César para sua aliança. Aliança? Naruto perguntou enquanto Nami, que o estava abraçando, explicava que Luffy aceitou fazer uma aliança com Law. E que eles precisam sequestrar César por isso. Naruto olhou para a porta e suspirou. Vou chamá-lo, Law. Naruto disse antes de correr pelo corredor por onde César passou. Usando Sukai Voku. Skywalk. Naruto viu César segurando outro coração, e estava prestes a esfaqueá-lo antes de agarrar sua mão. Naruto agarrou o coração e apertou um pouco. Ele usou aqui e sentiu Monet se encolher quando ela estava no quarto perto da parede. Naruto nocauteou César. Enquanto ele segurava um pouco o coração, e o levou para dentro e de volta para o grupo. Lei. Monet está em uma sala logo acima de nós. Presumo que você fez isso com ela? Naruto perguntou. Enquanto os olhos de Law se arregalavam. Droga. Aquela sala tem um interruptor que vai matar todos nós. Law criou uma esfera que ia até o teto e os colocou na sala acima, vendo Monet deitado perto de um Denmushi ofegante. Naruto se aproximou e colocou o coração dela em seu peito. Law suspirou enquanto colocava seu coração de volta, e Naruto a segurou com os braços infundidos com a Ki. Antes de eles caírem. Fora, Frank. Frank, em seu robô que está um pouco petrificado por causa do gás, estava em um navio sede ao lado do navio de Law e do Sunny, olhou para o céu e viu o bebê 5. Montando um grande homem voador. Ele tem membros desproporcionais e finos. Seu cabelo escuro está arrumado em forma de hélice, e embora seu penteado possa parecer deliberadamente estilizado dessa forma, com vários topetes em forma de hélice para voar. Ele tem dentes salientes onde Jolly Roger de Doflamingo está. Ele veste um casaco de pele amarelo e envolve correntes grossas em volta do corpo, e é visto usando um par de botas de formato estranho. Depois de olhar para eles por um minuto, ele atirou neles, fazendo-os cair no oceano. Búfalo agarrou o bebê 5, a areia começou a voar. Enquanto Frank continuava atirando neles. Búfalo jogou Baby 5 com uma metralhadora e ela atirou em Frank, esvaziando o pente. A fumaça cobriu a área em que Frank estava enquanto o bebê 5 dava uma tragada no cigarro e soprou a fumaça ao tirá-lo da boca. Frank saiu da fumaça e fez um pequeno escudo com uma das placas em seu ombro. Frank jogou seu escudo fazendo com que Baby 5 se esquivasse movendo a cabeça. Ela transformou a parte superior do corpo em uma espada e fez Búfalo agarrá-la antes de virá-la. Frank jogou seu escudo contra eles, mas ele foi cortado ao meio. Búfalo voou para baixo e Frank puxou sua espada bloqueando o bebê 5. Eles voaram de volta e o bebê 5 se transformou em um míssil. Frank atirou neles novamente enquanto o bebê 5 voava até ele. Estrondo!
O bebê 5 explodiu e a fumaça encheu a área. Frank estava deitado de costas enquanto o fogo cercava enquanto o bebê 5 se recuperava e dava uma tragada profunda no cigarro. Você gostou? A chama do amor dessa garotinha míssil? Ela perguntou se afastando dele enquanto o búfalo voava acima dela. Ela ouviu um barulho atrás dela e olhou para ver Frank se levantar antes de atacar. Novamente. Dentro, SHC e o G5. Nami estava ajudando as crianças no tanque enquanto Luffy ficava parado esperando Zop e Brook voltarem. Olive orientou os outros a ajudar as crianças enquanto Tani destruía os destroços que caíam. Poucos minutos depois, Usopp com um bando de homens de Caesar, Brook, que estava segurando o que parecia ser um Kinemon petrificado, entrou correndo, entrou no caminhão e saiu. Enquanto dirigiam pelo corredor, viram o gás seguindo-os. Enquanto cavalgavam, Nojiko e Nami usaram o vento e os ataques aéreos para evitar que o gás chegasse perto dos caminhões. Conseguiram sair. Mais tarde, depois de derrotar Baby 5 e Búfalo, todos descansaram no navio vestindo casacos para comer. Naruto assiste Nami conversar com Tashigi sobre as crianças, e Kinemon com um Momonosuke humano após Chopper ajudá-lo a mudar. Ele está vestindo um kimono com a parte superior da cabeça raspada. Ele foi abraçado por Nojiko, que sorriu. Oh, ei, Noji-chan, eu estava pensando. Quem Lo quer que o ajudemos a derrubar? Ela evitou seu olhar antes que ele falasse. Noji-chan. Ela suspirou antes de colocar a cabeça no ombro dele e falou. O que é que foi isso? Ela suspirou enquanto olhava para ele Kaido. Naruto piscou antes de caminhar até Lo. Lei, seu teme. Bastardo. Você quer que a gente vá contra aquele monstro? Já temos 2 Yonkou imperadores atrás de nós. Agora você quer acrescentar a isso. Ok, todos os 4, já que Luffy quer lutar Shanks. Merda, alguns dias eu me arrependo de ter me juntado a essa turma maluca. Naruto terminou enquanto seus ombros caíam. Naruto viu Lo ignorá-lo enquanto caminhava até onde eles estavam com o bebê 5 e os outros estavam amarrados. Lei. Baby 5 disse olhando para eles. SHC. Ocean, alguns dias depois. Naruto dirigiu o navio enquanto a tripulação olhava para o oceano no clima mais quente. Chopper estava cuidando de Caesar e Monet, ambos amarrados com algemas de Seastone. Naruto ouve Frank explicar como pegar o Minimere e proteger o Sunny até que eles aparecessem. Ele então olhou para Kinemon e Momonosuke, que explicou que eles ficaram com eles porque não queriam que a marinha se envolvesse em sua viagem, e eles poderiam simplesmente deixá-los no porto de uma ilha. Vamos cobrar mais tarde. Nami disse antes de rir enquanto Naruto a puxava para perto dele. Essa é minha esposa. Ele disse antes de beijar sua bochecha. Mais tarde, depois que Lo explicou que iriam para Dressrosa, eles se sentaram para bolar um plano. É para onde eu preciso ir. Kinemon disse antes que as ondas aumentassem. Olive gritou enquanto se escondia atrás de Naruto como Nojiko, e mais suspirou. Por que você está se escondendo atrás dele? Tani perguntou. Acariciando Tate. Ei, se eu precisar ser protegido, vou com um membro mais forte. Olive gritou enquanto Emiko guardava a tinta da correnteza forte. Naruto revirou os olhos antes de pegar um livro do bolso. Ele começou a ler as últimas páginas enquanto Lo explicava sobre sua aliança antes de xingar. Caramba! O que foi Naruto-kun? Robin perguntou enquanto Naruto olhava para ela. Ele para. Em um momento de angústia com o membro principal supostamente morto. E eles fazem uma pausa antes de atualizá-lo. Agora tenho que esperar pelo menos uma semana antes de descobrir se eles estão bem. Não acredito que eles pararam em um momento de angústia. Ele caiu de joelhos quando uma nuvem se formou sobre sua cabeça enquanto Lo explicava seu plano para derrotar do Flamengo. G5, perigo. Punk.
O restante do G5 que ficou para ajudar as pessoas petrificadas olhou para os corpos de Baby 5 e os corpos sem cabeça de Búfalo antes que suas cabeças caíssem repentinamente sobre eles quando Doflamingo caiu. Ele olhou para cima quando Aki saiu de cima dele, nocauteando a maior parte do grupo. Eles não estão aqui. O navio desapareceu. Eu sei que alguns piratas estiveram aqui. Onde? Eles estão. Ele levantou as mãos antes de pular enquanto os demais atiravam uns dos outros. Pare de mexer com meus soldados! Somer disse aparecendo atrás de Doflamingo. Doflamingo sorriu antes de eles se atacarem. Sun Yan use sua arma com a pedra do mar. Um homem gritou antes de eles correrem. Parar! Somer os cobriu de fumaça antes que linhas aparecessem cortando Doflamingo se aproximou e levantou a mão para desferir um golpe mortal. Ara! Ara! Todos olharam para cima e viram Aokiji parado atrás de Doflamingo. Ele agora está vestindo uma bandana azul e um sobretudo azul escuro, juntamente com calças pretas e uma camisa branca com decote em V profundo. Ele também usava botas de cowboy pretas e uma mochila junto com um velho par de óculos de sol redondos verdes. Ele tem um bigode fino e barba. Com licença, meu jovem. Você poderia se afastar? Aokiji perguntou enquanto a névoa se formava ao seu redor. Esse homem é meu amigo. Doflamingo tentou atacar. Apenas para Aokiji atacar cobrindo ele, o chão e Doflamingo no gelo. Doflamingo saiu do gelo e virou-se para Aokiji. Eles se entreolharam por um momento antes de Doflamingo colocar as mãos nos bolsos e caminhar até Baby 5 e Búfalo. Não estou interessado em brigar com você. Mas se não consigo silenciar aquele cara, tenho que mudar meus planos. Doflamingo disse por cima do ombro. Posso te perguntar uma coisa? Qual é o seu status atual, Kuzan? Kuzan ficou em silêncio enquanto Doflamingo continuava com seus subordinados. Kuzan sentou-se e conversou com Somer sobre o que ele pode fazer agora sem estar na marinha e explicou o que estava fazendo lá. E para avisar o QG sobre ir para Dressrosa. SHC Naruto sentou-se com suas garotas enquanto Law explicava sobre Doflamingo. Kaido e Ismael. Kinemon acenou com a cabeça enquanto explicava que um amigo seu foi capturado em Dressrosa e quer resgatá-lo. De repente, começou a chover antes de Nami se levantar e usar o elevador para ir até o topo do ninho do corvo. Frank. Naruto-kun. Prepare o cu do Bursuto, cu de Burs. Cu do Bursuto, cu de Burs. Às 9 horas. Vá para uma área sem nuvens. Nami gritou nos alto-falantes enquanto os outros levantavam as velas. Naruto virou o leme enquanto o canhão traseiro se iluminava. Eles voaram quando um pedaço de gelo maior que o Sune caiu onde eles estavam. Puta! Merda! Naruto amaldiçoou enquanto Maio segurava e usou seus poderes para mantê-los pressionados enquanto voavam. Naruto desceu enquanto Nami o agarrava. Por que não fazemos um tour com Momo-chan? Naruto encolheu os ombros, sentindo falta do olhar deprimido no rosto de Momonosuke ao ouvir que ele não ficaria sozinho com Nami. Sim, claro que Frank pode navegar por um tempo. Nami sorriu antes de segurar a mão dele e agarrou Momonosuke com a outra mão. Noite. Momonosuke olhou feio para a porta da garota depois de ser expulso quando os outros entraram para dormir. Ele olhou com mais força depois de ouvir uma risada seguida de um gemido. Naruto não está aí amanhã seguinte. Naruto olhou para o papel com sua aliança, e outro com a aliança de Kid, Basil e Scratman. Doflamingo realmente renunciou? Eu não acredito nisso. Naruto disse largando o papel no convés enquanto os outros liam. Por que você me manteve vivo? Naruto olhou para Monet, que falou antes de responder. Eu sei que você recebeu ordem de morrer. Mas... e sua irmã? Ela realmente ficaria feliz com isso? Monet olhou para isso e ficou quieto enquanto Naruto voltava sua atenção para os outros.
Ele suava enquanto Law trazia seu Dendemushi e conversava com Doflamingo e Luffy gritando com ele. Naruto desligou Law, que explicou que eles estavam apenas usando César para atrair Doflamingo e onde eles iriam atracar. Ele se levantou enquanto todos iam comer, deixando Law espantado que estava no meio de um plano para eles. Enquanto comiam, Kinemon explicou que estava indo para Zou depois de resgatar seu amigo. Zou? Law perguntou fazendo Kinemon acenar com a cabeça. Eu estava indo para lá depois de terminarmos em Dressrosa. Minha tripulação já está lá. Kinemon acenou com a cabeça antes de explicar como um amigo foi capturado depois que seu navio naufragou em Dressrosa enquanto navegava para Zou, e Doflamingo os encontrou. E que Momonosuke fugiu em um navio do Sede para se esconder, e foi levado para Punk Hazard, e seu amigo Kanjuro foi pego enquanto tentavam seguir o navio em um barco. Dressrosa. Doflamingo segurava uma fruta laranja redonda, composta de muitos componentes em forma de chama com padrões de redemoinho em cada um, e tinha uma haste espiralada no topo. Ele olhou para ver vários assentos na sombra com alguém sentado. Em todos, exceto um. Diamante. Eu confio isso a você. Eu sei que o chapéu de palha virá atrás disso. Fruta do irmão dele. A Mera Mera no Mi. Flame Flame Fruit. Doflamingo terminou com uma risada. Mais tarde, SHC Naruto entrou no ninho do corvo e viu Robin que estava encostada na janela aberta, os olhos fechados enquanto a brisa batia nela. Ele passou os braços em volta dela e beijou seu pescoço, fazendo-a se inclinar para trás em seu abraço. Eu vejo uma ilha. Ela gritou fazendo com que todos corressem para ver uma ilha ao longe. Naruto estreitou os olhos enquanto olhava para a ilha. Estou indo atrás de você. Ele pensou apertando Robin com mais força enquanto navegavam para a ilha. Continua.